Porque existe o filho verde, igual a fruta, você pegar uma manga verde, existe o filho verde. Existe o filho de vezes. Alguém já ouviu essa expressão? A manga de vez é o seguinte, não está nem madura e nem verde, está ali no meio. Está no meio. O pessoal gosta de comer com sal. A manguinha com sal é boa demais. Então, o filho de vez. E tem um filho maduro. E hashtag vida real, para a gente chegar nesse nível de maturidade, toda fruta para se tornar madura, um dia ela foi verde. Mas qual que é a questão aqui? Que o tempo do verde está estabelecido, irmão. Aqui é passagem, aqui não é o quê? Destino. A questão é que corre o risco de você entender isso como destino. Assim também como o crente de vezes, isso aqui é passagem. Mas às vezes você pode estacionar aqui e parar. Aqui, mas você tem que ser um crente o quê? Maduro. Agora vamos lá, por que muitas vezes você estaciona aqui e para? No crente verde e no crente de vezes. Hashtag vida real. Porque mesmo sendo verde ainda, e mesmo sendo de vezes, na sua cabeça, você é o quê? Só na sua. Só na sua. Hashtag vida real. Ô, gente, vocês não querem ir embora, não? Então, o que acontece? O Espírito Santo começou a ministrar muito forte sobre as características do filho verde, do filho de vez e do filho. Então, eu quero que, de acordo eu for falando, eu quero que você peça ao Espírito Santo, que não venha ser eu tentando fazer uma leitura com relação a mim mesmo, mas ministra no meu coração. Porque, irmão, é o Espírito que convence a gente do que está errado, do pecado, do que está errado. Só que o que acontece? Às vezes a gente se fecha tanto, igual eu estava conversando com uma pessoa esses dias, foi um conselho que eu senti de Deus em dar, que eu falei assim, ó, cara, é assim, se você, na sua cabeça, pensar assim, ó, Deus falou para mim pegar um carro, aquele carro ali, só que aquele carro não tem roda não. O carro não existe roda, está sem roda. Só que Deus, eu estou sentindo de Deus de pegar, entrar dentro do carro e sair dirigindo. Só que, cara, isso não é Deus. Por quê? Porque o carro, para andar, precisa de roda. Então, o que a nossa cabeça faz? Ela elimina aquela possibilidade que seria Deus, a gente elimina na nossa cabeça. Só que sem saber a pessoa que aquele carro é um carro que ele veio direto do futuro. No futuro, os carros estão funcionando a ar e a eletromagnetismo. Quando você entra e liga, bate a chave, o carro flutua. E ele anda sobre o chão, sem precisar de roda. Só que quantas vezes Deus já criou situação assim para você, e você, por não submeter, você anulou a voz de Deus. Porque não coube no seu entendimento. Esse é o perigo. Esse é o risco que nós corremos. Então eu quero que você realmente abra o seu coração para, cara, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Eu submeto toda a minha razão, tudo aquilo que eu acredito que é, que não é, toda a minha emoção, aquilo que o Senhor quer me comunicar e falar, Senhor. Amém, irmão? Amém. E o seguinte, nós vamos ler a Bíblia daqui a pouco, tá? Quero falar assim, se não é a Bíblia, esse negócio está certo, não. Esse negócio tem que ter a leitura ali, mas nós vamos ler, calma aí. Então é o seguinte, qual que é a primeira característica do filho verde? O filho verde, ele se ofende com quase tudo. Essa é a primeira característica dele. Faz favor aqui, Jamé. Pode ir. Quem aqui já viu um pugilista treinando? Quem aqui já viu, irmão?
Você já viu que tem hora lá que vai uma galera, começa a dar soco na barriga, soco, o cara fica ali segurando e normal. Já viu isso? Só que tem gente que está se ofendendo com isso aqui, já né? Aí, cara. Toma isso aqui. Oh, meu Deus! Fulano me deu uma porrada, tô aqui embaçado, tô morrendo e não sei o que, e pau quebra, irmão do céu. E aí chora e cria, faz um alvoroço tudo. Por quê? Ele se ofende com pouca coisa. Tá liberado. Trazendo isso para o hashtag Vida Real para os dias de hoje, irmão. Vamos aqui para o Vida Real, vamos simplificar o que é isso. O irmão chega aqui. O irmão está na fase do crente verde. E o que acontece? Às vezes, irmão, a gente chega aqui, moço, com a cabeça da gente acelerada a 1000. Eu mesmo sou uma dessas. Quando eu estou com minha cabeça acelerada, a pessoa pode estar aqui na minha frente, eu não vejo, irmão. Literalmente, eu não vejo. Valéria está aqui, conversa comigo, conversa, e que está de outro mundo. Essa semana mesmo, nós estávamos conversando sobre algo, falando sobre o cuscuz, e não sei o que, sobre o cuscuz, não sei o que, sobre o cuscuz, minha cabeça voou longe, já estava lá para lá de Bagdá. Aí eu peguei e virei para a pessoa e falei assim, pois é, e o cuscuz, não sei o que, sobre isso. Aí Valéria, o amor, acabei de falar isso agora. Porque eu estava já estava em outro lugar lá, irmão. Então, às vezes você chega aqui na igreja, e aí você passou, e o irmão não te cumprimentou. Aí, rapaz, o crente verde, não se ofendeu não, moço. Se sentiu, foi rejeitado. Não, que o irmão não falou comigo, deve ter alguma coisa comigo, deve estar com raiva de mim, o que é? Será que é meu cabelo? Será que é? Será que é minha condição financeira? Será porque eu não sou daqui? O que está acontecendo? E aí aquele piteleco, que é uma coisinha simples, se torna o quê, irmão? Uma grande coisa. Aquilo que nem era para o irmão se ofender, ele se ofende. Hashtag Vida Real. Às vezes o irmão não suporta que venha uma verdade sobre ele. Exemplo. Às vezes o irmão está ali e fala assim, moço, eu gostaria de fazer tal coisa. Aí chega o líder e fala assim, cara, tu ainda não tem capacidade, habilidade para executar essa função. Eu acho melhor tu vir por aqui, faz aqui e depois você vem. Mesma coisa que dá um tiro. Por quê? Gente, algo tão simples. É só olhar assim, realmente hoje não tem essas capacidades. Eu vou treinar. Vou treinar para me chegar lá. Mas não, acabou, a pessoa morreu. Ela se ofende tanto, mas tanto, que aquele piteleco que ele toma é como se ele estivesse tomando um soco aqui, ó, na costela. Crente verde. Verde. Pergunta para o irmão, fala, irmão, será que você está sendo crente verde? Pergunta para ele.